Palavra de Deus, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 de Coríntios capítulo 12. 1 de Coríntios 12, nós estamos numa série acerca dos dons do Espírito Santo e hoje nós vamos falar acerca da manifestação da fé, da manifestação da fé. 1 de Coríntios 12. Hoje eu queria fazer um desafio com vocês. Se vocês aceitarem, vou sugerir que nós esqueçamos agora tudo o que nós aprendemos sobre fé. Pode ser? Vamos zerar e faz de conta que hoje vocês estão a ouvir pela primeira vez a falar sobre fé. Está bem? E que Deus me ajude a passar este ensino, porque é tão importante nós entendermos acerca de fé. 1 de Coríntios 12, versículo 7 diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé, da ciência ou conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, digam comigo, a fé. Fé. Como é que a fé entra aqui nesta lista dos dons do Espírito Santo? Porque veja, no versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um. E aí vem uma lista de dons. Dons do Espírito Santo que temos vindo a estudar aos domingos. Ok? E na lista destes dons aparece a fé. Daí que eu coloquei no título da mensagem manifestação da fé. A fé é uma coisa e a manifestação da fé é outra. Ok? Então vou ver se vamos devagarinho, não temos pressa, graças a Deus, estamos aqui bem, quentinhos, espero eu. E vamos começar então por definir o que é a fé. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui para isto sair de acordo com aquilo que está no meu coração, para que não falhe aqui este sentido. E depois iremos ler vários versículos, várias passagens da Bíblia. A fé, no modo geral, a fé é dom de Deus. É uma dádiva. É Deus que dá fé. É graça. E por isso é que a fé não depende de nós. Não há nada que você e eu possamos fazer para ter fé. Porque nós não conseguimos, por nós próprios, gerar fé. É como a vida. Você nasceu, você não pediu para nascer. Não está nas suas mãos, ou não esteve nas nossas mãos, a graça e a dádiva da vida. Então a vida é um dom também, é uma graça. Deus nos dá a graça de viver. E a fé é igual. A fé é um dom que foi dado e é dado a Deus ao coração dos homens. Então hoje nós vamos ver que assim como a vida é dom de Deus e o acesso à vida não dependeu de mim, porque a vida abraçou-me sem pedir, não é? Nós vamos ver hoje que a fé é exatamente a mesma coisa. A fé foi engravidada no meu coração pela palavra do Evangelho, pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que engravida a fé no coração do homem. Agora, ou podemos rejeitá-la ou não. Isso já é como a vida. Há pessoas que vivem, mas não vivem, porque não sabem viver. Porque não abraçaram a vida de acordo como deve-se abraçá-la, vivê-la, como ela nos é apresentada. E a fé é igual. A fé nos é dada por Deus
E às vezes nós dizemos assim, mas pastor, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então nós precisamos ter fé por esse motivo. É exatamente por isso que Deus engravida a fé em nossos corações, para que todo o homem tenha a oportunidade de agradar a Deus. Todos nós temos a oportunidade de agradar a Deus. Todos nós temos a oportunidade de viver a vida. Uns vivem a vida de uma maneira e outros desprezam a vida. Há pessoas que não sabem viver, desprezam a vida. Quando andam por maus caminhos, não cuidam da sua saúde, não cuidam do seu corpo, não cuidam dos seus relacionamentos. Ora, a fé é igual. A fé, se não for cuidada, se for rejeitada, ela vai se tornar inoperante. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como não depende de mim para ter fé, não depende de nenhum homem para ter fé, Deus, e o que é que Ele fez? Ele deu fé, e Ele engravida, se nós quisermos, Ele engravida a fé nos nossos corações através da sua palavra. Por isso é que a Bíblia diz que fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E não só nós somos engravidados pela palavra de Deus, não é? Mas a fé também cresce. Ela amadurece. E agora presta atenção, nós nunca vamos estar completos na fé, no amadurecimento da fé, enquanto vivermos aqui, nesta vida. Nós só seremos completos quando Cristo se manifestar e nós vivermos com Ele para sempre. Então é o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, por exemplo, versículo 10, podem ver aí mais à frente, Coríntios 13. Veja que se você ler a carta de Coríntios, ele está num contexto a falar sobre os dons, a falar sobre a fé, sobre tantos assuntos, e depois ele fala aqui que existe um dom ainda mais excelente de todos, que é o amor. E no versículo 10 diz assim, mas quando vier o que é perfeito, quem é que é perfeito? Jesus. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, a maior delas é o amor. Então ele está a dizer, por outras palavras, enquanto não se manifestar o que é perfeito, enquanto aquilo que é em parte que conhecemos for aniquilado, enquanto isso não for aniquilado para nós conhecermos completamente quem Cristo é, enquanto isso não acontece, então permaneçam em três coisas: na fé, na esperança e no amor. Glória a Deus. E a maior de todas é o amor. E agora alguém pode perguntar assim, então, mas pastor, então o que é depende de mim? Até não tenho que fazer qualquer coisa para ter mais fé? Hã? O que é depende de mim? Depende de duas coisas muito simples. Depende de crer e andar. Só depende disso, não é nada. É crer e andar. Há um exemplo muito engraçado que quero partilhar convosco, está em João capítulo 5. João 5. É a história de um paralítico, que o paralítico de Betseba. Betseba era uma cidade, um local, Betesda, peço desculpa, de Betesda, um nome estranho, e ele, acontecia uma coisa engraçada, sobrenaturalmente, diz aqui assim, no versículo, até podemos ler desde o versículo 1, depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém
há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Esperando o movimento das águas. Eles estavam à espera. Presta atenção à palavra, esperando. Esperando. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo, eles não sabiam quando, eles tinham que lá estar à espera, que podia ser hoje, podia ser amanhã. Eles não sabiam. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Uau! Uma coisa estranha. Mas pelos vistos isto estava a acontecer lá. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E ele responde, o enfermo, respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele era lento. Não, imagino. E Jesus disse: levanta-te e toma a tua cama e anda. Não esperes. Não fiques à espera. Levanta-te. Anda. Pega na tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado, ainda por cima sábado. Não convinha nada aos judeus. Irmãos, eu gosto desta história porque eu encaixei esta história aqui, neste assunto da fé. Porquê? O que é que aquele homem fez para ter a cura dele? Ele andou anos e anos a esforçar-se para muita coisa. Ele esforçava-se para tentar ser o primeiro a cair ali na água. E às vezes nós, nos nossos esforços e na nossa tentativa de ter mais fé, de conseguir isto, conseguir aquilo, andamos nas nossas obras. Mas quando nós confiamos inteiramente em Jesus e nas palavras de Jesus, nós podemos verificar aqui que Jesus disse assim: olha, tu queres ficar são? Isto é a mesma coisa que dizer a alguém que está com muita fome: queres comer? É lógico. Mas porquê é que Deus faz estas perguntas? Porquê é que o Senhor faz estas perguntas? Para a ver se nos abana. O que é que tu queres? Eu quero isto, quero aquilo. Então levanta-te. Tu crês? Crês em mim? Creio. Levanta-te. Levanta-te, faz a tua parte, levanta-te. Então o que é que depende de nós? Crer e andar. A fé está aí. A fé está aí porque foi dada por Deus. A fé está cá. A fé está no teu coração. A palavra de Deus engravidou a fé no nosso coração. A fé está lá. Agora o que é que eu tenho que fazer com ela? Tenho que me levantar, crer, e tenho que me levantar e fazer. Fazer aquilo que o Evangelho me indica a andar. Porque a fé foi gerada pelo Evangelho. A fé foi gerada pela palavra de Deus. A fé foi gerada por uma promessa. E a promessa só se concretiza quando eu ando naquilo que eu creio. Quando eu me levanto naquilo que eu creio. Quando eu ando a fazer aquilo que a promessa me diz para fazer. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Porque a fé já lá está. Se tu crês. Por exemplo, tem uma afirmação do apóstolo Paulo muito interessante. Veja aí, Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 20.
Diz assim Paulo: já estou crucificado com Cristo e vivo. Já estou crucificado com Cristo. Porque, repara uma coisa, crucificação é sinónimo de quê? De morte. Até ele parece que está-se a contradizer. Eu já estou morto com Cristo e vivo. A morte de Cristo me dá vida. Vivo. Mas vivo como? Da maneira que o mundo vive? Não. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu. Já não é mais a minha vida. Já não vivo mais como eu achava que devia viver, que os meus pais me ensinaram, que a cultura me diz, que o meu país diz que é assim. Não. Já estou crucificado. Eu já morri com Cristo e vivo. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. A fé vive em mim. A fé já vive em mim. O que é que eu tenho que fazer para ter fé? É crer. Ela é gerada no meu coração por causa da crucificação de Cristo. Porque eu já estou em Cristo morto e agora vivo de outra maneira. Vivo a fé de Cristo. Como ele diz aqui, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesta vida, estou aqui nesta carne ainda, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, a fé foi gerada no meu coração, foi dada por Deus, foi engravidada pelo Evangelho e agora Cristo vive em mim. A fé de Cristo vive em mim e agora vou vivê-la tal e qual como ela me diz para viver. Vou viver o quê? Vou viver o que Jesus me diz para eu viver. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua vida, construindo a sua vida na rocha. Então, a fé está aí. E como é que eu a vivo? Vou voltar àquela frase daquelas últimas lições que eu dei. Vivo-a como? Seguindo a Jesus, no caminho de Jesus, com Jesus e do modo de Jesus. Jesus, a certa altura, dizia assim: quando eu voltar, será que acharei fé na terra? E as pessoas pensam assim: ai, temos que ter mais fé, porque quando Jesus voltar, ele disse aquilo, e eu quero que ele me encontre com fé. Então as pessoas pensam assim: eu tenho que ter mais fé, então vou mais vezes ler a Bíblia, vou mais vezes à igreja, vou mais vezes fazer isto e fazer aquilo. Mas o que Jesus está a dizer é o seguinte: quando Ele vier, será que Ele achará pessoas a seguir a Jesus, no caminho de Jesus, com Jesus e do modo de Jesus? É que cada vez mais nós, infelizmente, encontramos pessoas do lado oposto. Elas até acreditam em Jesus, mas não estão a seguir a Jesus, no caminho de Jesus, com Jesus e do modo de Jesus. Porque abortam a fé. Estão a abortar a fé. Deus nos dá a fé, engravida a fé em nós e se nós não abraçarmos do jeito como Deus nos deu a fé, nós abortamos essa fé. Veja aí agora também Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículo 8. E agora, alguém pode dizer assim: não, mas nós precisamos de fé para sermos salvos. Porque sem fé ninguém pode ser salvo. Então vamos ver o que é que a Escritura diz. Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça, pelo favor não merecido, pela graça, pela dádiva de Deus, sois salvos, por meio da fé. E agora presta atenção, digam todos comigo: e isto, que ele acabou de falar, né? E isto não vem de vós, é dom de Deus.
E, e isto não é produção humana, é dom de Deus. A fé, não é? Pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Então o que é que eu faço para ter fé? É ouvir o Evangelho, e o Evangelho vai engravidar essa fé no teu coração, que faz com que tu crês, te levantes e andes. E é isso que nos salva. O que nos salva é seguir a Jesus, no caminho de Jesus, com Jesus, do jeito de Jesus. É a fé. Aleluia. E depois ele diz assim, versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine que Deus determinasse assim, bem, quem for mais esforçado será salvo. Bem, isso era uma luta. Se hoje já é o que é, imagine como é que era. Andávamos sempre todos à cabeçada uns aos outros a ver quem é que era o melhor. Então ele está a dizer assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, somos criação dele, criados em Cristo Jesus. Agora sim, como o Paulo dizia assim, eu fui crucificado com Cristo, eu já morri em Cristo, estou morto, mas estou vivo. Mas estou vivo como? Agora estou vivo em Cristo. E agora, porque eu estou em Cristo e vivo na fé, a vida que agora eu vivo-a na fé de Jesus Cristo, essa fé que eu vivo em Jesus Cristo agora vai produzir boas obras. E agora vou começar a verificar que há coisas boas que vão acontecer na minha vida, não porque eu seja muito especial, mas é porque Cristo em mim gera boas obras na minha vida. É a produção do Evangelho. Quando eu pratico o Evangelho, produz bom fruto. Semana passada nós víamos que o campo que produz espinho é um campo que está destinado à maldição. Mas aquele campo que produz bom fruto, ele produz fruto para que a erva boa seja consumida. E o que vai fazer isso é Cristo em nós. É quando eu me entrego a Cristo e começo a viver a minha vida de acordo com aquilo que Cristo me ensina. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu já sei, eu devo vivê-la na fé em Cristo. Porque Ele me pede para viver deste jeito. E aquilo que eu começo a conhecer, aquilo que eu começo a entender, então eu vou viver. E isso vai gerar em mim e em ti bom fruto. Vai gerar bom fruto. Glória a Deus. Agora, o que é o oposto? O que é que às vezes nós ouvimos muitas vezes as pessoas? É assim, ai, a fé me foi dada, não é? Então eu vou ouvir mais para ter mais fé, eu vou orar mais para ter mais fé, eu vou passar a ir à igreja para ter mais fé. Não, é o oposto. A fé que me foi dada leva-me a orar mais. A fé que me foi dada é que me motiva a orar mais. Porque eu já tenho a fé em Cristo Jesus. E isso me motiva a orar mais. A fé que me foi dada leva-me a desejar estar na igreja. Eu não vou à igreja para ir buscar mais fé. É ao contrário. A fé que me foi dada me leva a desejar estar na igreja. Eu não vou à igreja à procura de ter mais fé. Eu vou à igreja para fazer as obras que Deus preparou para mim. Para que eu ande nelas. Servir as pessoas com os dons que Ele me deu. É assim que a fé amadurece. A fé amadurece assim. A fé me foi dada, leva-me a amar mais. Eu não amo para que seja amado. Eu não vou amar para que depois eu tenha retorno e que eu seja amado também. Não. Eu amo porque a fé motiva-me a amar o próximo sem receber nada em troca. Porque quem me vai recompensar é Deus. Não são as pessoas, porque nós às vezes estamos à espera de receber de certas pessoas o bem que fizemos a elas. E muitas vezes, infelizmente, não sei se é a palavra certa, nós às vezes fazemos tanto bem a tanta gente, e às vezes estamos à espera que essas pessoas respondam positivamente a nós, e às vezes são os piores. Nos tratam como lixo. Daí vem a questão da ingratidão.
Mas o que é que vamos fazer? Vamos ficar ofendidos? Não. Porque a fé que me foi dada me leva a amar de uma maneira superior a isso tudo. Eu amo sem receber nada em troca. Porque quem me vai abençoar é o Senhor. E é pela fé. Então, esta é a fé, digamos assim, um bocado diferente daquilo que estamos habituados a ouvir, não é? Fala positivo, confessa a palavra, declara, expulsa, ordena, diz para que aconteça isto, fala em existência as coisas que ainda não vês. Amados, Jesus e a palavra de Deus é bem clara. Fé é dom de Deus. Ele dá a todos aqueles que ouvem o Evangelho. E quando você ouve o Evangelho e você se deixa engravidar, a fé é gerada lá dentro. Isto é a mesma coisa que um casal que tem relações sexuais e que eles dizem assim, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. E vão todos trabalhar para isso. Todos, quer dizer, o casal. E o que é que acontece? Quando não há obstáculos, quando não há nada a opor-se, normalmente, o que é o normal é que o homem, através da sua semente, engravida a sua esposa. E nasce o quê? Um ser humano. Para uma vida. A vida foi assim. Aquele bebê, por exemplo, a minha neta, nova, nasceu há um mês e pouco atrás. Ela não pediu para nascer. Ela ainda nem fala. Ela ainda nem sabe muito bem o que é que lhe aconteceu. E é engraçado que é o seguinte, irmãos. Não só nós não pedimos para nascer, rapidamente nos tornamos criança, com naturalidade chegamos a adulto, e quando menos esperamos, estamos quase a terminar a vida. E o que é que você fez por isso? Se você pensar bem, o que é que a gente fez? A vida continua, passa-se estes estágios todos. A única coisa que acontece em nós é o modo como você abraçou a vida que lhe foi dada. É se nós nos levantamos mesmo. Porque há pessoas que estão azedas com a vida. E por isso a vida torna-se sempre madrasta para essas pessoas. E espiritualmente, em termos de fé, é igual. Porque quando a gente se azeda com as coisas de Deus, com o Evangelho, com a palavra de Deus, nós temos a fé, mas ela está azeda, como o leite estragado. Está azeda, aquilo não dá. Porque nós estamos a olhar de uma maneira errada. Estamos a abraçar a fé numa perspectiva errada. E a fé, ela é abraçada de um jeito. Deus nos deu a fé para um propósito. De vivermos o Evangelho de Jesus Cristo. E viver o Evangelho de Jesus Cristo no mundo nunca foi fácil, irmãos. Porque vamos ter sempre oposição. Vamos estar sempre com a sensação que estamos sozinhos. Vamos estar sempre com a sensação que parece que não vale a pena acreditar nas coisas de Deus. Mas o que nos faz ficar firmes é a fé. Porque a fé vê o invisível. A fé consegue nos dar aquela esperança, aquela força de continuarmos a confiar neste Deus maravilhoso. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o que é que Ele nos prometeu? A vida eterna. Então só temos de estar firmes. Porque vai chegar o dia que nós iremos viver com o Senhor para sempre. E aquilo que agora hoje é apenas uma sombra, quando Cristo nos vier buscar e todos estivermos com Ele, então aquilo que era em parte, deixa de ser em parte. E até lá permaneça o quê? Permanecemos no quê? Na fé, na esperança e no amor. E é difícil, porque nós vivemos num mundo cada vez mais e mais sem esperança. As pessoas não têm esperança.
o amor então está arranhado. Cada vez há mais ódio. As pessoas por pouca coisa ficam logo, entram em extremos. Hoje já não há mais meio termo. As pessoas, quando se discute um assunto, é tudo à batatada. Ainda agora com esta questão da seleção portuguesa e do Ronaldo, essas coisas, bem, é só falar mal uns dos outros. Porque quem gosta do Ronaldo leva na cabeça porque gosta dele, quem é contra leva na cabeça porque é contra, e as pessoas não são equilibradas. E cada vez mais há este extremo. E é o ódio que está a reinar. E seguir a Jesus, no caminho de Jesus, com Jesus e do modo de Jesus, nos tempos que vivemos hoje, é difícil. Por isso precisamos da fé. E como eu não consigo fazer nada, porque um dia alguém chegou-se ao pé de Jesus e disse, e eu estava lá com o homem estava desesperado porque o filho estava endemoniado e o demónio arranhava o miúdo e o miúdo queimava-se e mutilava-se, enfim, tanta coisa. E Jesus disse, mas tu crês? E ele, coitado, foi sincero e disse assim, Senhor, acrescenta-me mais fé. Porque verdadeiramente eu não estou a conseguir crer. Porque o que eu vejo todos os dias é difícil para mim ver aquilo. E o Senhor, por causa destas situações todas de que tem que se ter mais fé ou tem que se ter não sei o quê, o Senhor decidiu dar fé. Sem precisarmos de a comprar, sem precisarmos de esforço nenhum. E Ele nos dá fé. Então a partir de hoje eu quero encorajar vocês a dizerem assim, eu se calhar tenho pouca fé. Eu se calhar a minha fé não é suficiente. Eu se calhar Deus não está contente comigo porque se calhar não sou assim uma grande pessoa de fé. Pare de pensar assim. Porque Ele nos deu a medida da fé. Eu por acaso esse versículo, não sei se alguém sabe, eu andei à procura desse versículo porque Ele nos deu a medida da fé a todos. Ele nos deu a medida da fé. Glória a Deus. E isso é absolutamente fantástico. Agora, para entrarmos na reta final deste ensino, agora vamos voltar então àquilo que lemos no início, que é, e é aquela manifestação da fé. O que é isso, pastor? Trata-se da possibilidade de discernir os propósitos de Deus para o futuro, mesmo quando o presente é desfavorável. Romanos 12, 3. Veja lá então, vamos lá, primeiro é essa. Romanos 12, 3. Obrigado. Diz assim: porque pela graça que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança. Agora diz assim, digam comigo, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem é que repartiu? Deus. Conforme a medida da fé. Daí que todos temos fé. A fé tem possibilidade de crescer em nós, mas ela cresce em nós amadurecendo. E o que faz amadurecer a nossa fé é como a vida. A vida é que nos amadurece como pessoas. É que saímos do estágio de criança. Há pessoas que nunca saíram de serem crianças. Não amadureceram, não sei. Mas o que faz a vida amadurecer o que faz, aliás, a fé amadurecer é a maneira como nós seguimos a Jesus. E daí que às vezes essa tal medida que Deus repartiu, nuns essa medida está mais amadurecida do que noutros. Daí que o Espírito Santo então, em algumas pessoas, ele se manifesta, ele tem atos de manifestação de fé. E esse dom é importante porquê? Porque também é um dom. Porquê que é importante? Porque há certas pessoas que são necessárias com este dom que Deus usa, porque são pessoas que estão sempre a nos levantar. Estão sempre a nos... Que é isso? Vamos embora, vamos para a frente. Até mas Deus é connosco. Olha o que a Bíblia diz. Olha, sabes uma coisa? Agora parece que não está a chover, mas vai chover. Estamos um ano de seca, isto é cíclico.
Não, dizem que é as alterações climáticas, é isto e aquilo. Não, deixa lá, diz que isto, volta e não volta, a chuva vem. Toma lá que já está a levar com a chuva em cima. Então nós precisamos de pessoas assim que conseguem, porque Deus assim os concede, porque na força deles eles também, sem isto, não iam a lado nenhum, porque não é gerado deles, é gerado pelo Espírito Santo. São pessoas que estão sempre a olhar para a frente, para o futuro, com expectativa, com esperança, sempre a nos dar força. Eles conseguem ver o invisível para além da nuvem. Os irmãos também entender, para além da nuvem, eles conseguem ver. São aqueles que têm coragem para aceitar certos desafios. Há pessoas que aceitam desafios, meu Deus, só mesmo pela fé. E isso é dom de Deus mesmo. Eles têm a certeza que o pior passará. E isso é gerado pelo Espírito Santo no nosso coração. Eu queria terminar esta lição com 2 exemplos, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. Veja aí no Velho Testamento, em 1 de Reis, capítulo 18. Vamos ver a história de Elias. Elias foi um homem assim, movido pelo Espírito Santo, um homem de fé. 1 de Reis, capítulo 18. E esta história nós vamos, se nós fôssemos ler a partir do capítulo 17 de 1 de Reis, vocês verão que Elias, através do Espírito Santo, Deus falou para dar uma palavra que não chovesse durante 3 anos. E não choveu. E houve uma fome tal que muita gente passou necessidades. E depois daí vem aquela história da viúva de Sarepta, etc. E chegamos ao capítulo 18, no versículo 41. Elias, no final de ter feito um ato de fé, outro ato de fé, em que ele matou cerca de 400 profetas de Baal, ele sozinho, com um punhal na mão, uma espada, ele mata 400 profetas de Baal, e depois ele chama o rei Acabe e começa-lhe a dizer que vai começar a chover. E diz aqui assim, no versículo 41, então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ora, imagina o que é uma seca extrema, pessoas a morrerem à fome, tudo seco. E ele fala novamente ao rei e diz assim, eu ouço um ruído de uma abundante chuva, mas ninguém está a ver nada, olhamos para o céu, está tudo limpinho, céu espetacularmente lindo, azul, sol, um sol abrasador. E eu ouço águas aproximarem-se, um ruído estrondoso, águas, abundante água de chuva. E o versículo 42 diz, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Continua tudo limpinho, nem uma nuvem. Então disse ele, torna lá 7 vezes, vai lá 7 vezes fazer isso, e vai lá ver o que é que vai acontecer, porque ele estava a dizer, vem lá água, vem lá chuva. Versículo 44, e sucedeu que à 7ª vez disse, aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, prepara-se, prepara o carro dele e desce para que a chuva te não apanhe. Isto é uma coisa, é absolutamente, eu gosto desta história porque eu fico a imaginar, não é? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem, olha aqui a minha mão, uma coisinha pequenina. Você acha que vai chover aqui numa nuvem destas? Só um pinguinho, se for. E ele diz lá ao rei que ele que se prepare, vem aí água, vem aí, vai se preparar, porque normalmente é assim, as cheias vêm porque ninguém se prepara, isto é tudo assim, depois quando começa a vir, ai de mim, aleluia.
E então diz que, versículo 45, e sucedeu que, entretanto, os céus de repente se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Portanto, e então a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então veio e cumpriu-se a palavra daquele homem. E o que é que nós vemos aqui? Este dom, esta manifestação de fé. Isto é uma manifestação de fé. É um desafio. Se vocês lerem a história anterior, quando ele mata os 400 profetas de Baal, é uma manifestação de fé também. Porque a história de Baal é que ele confronta-os. Porque eles estavam a pedir aos deuses para que viesse chuva. Mas nada aconteceu. E até que ele tem esta observação. Vai chover. Vai chover. E choveu. E há irmãos, na igreja, há irmãos que o Espírito Santo se usa para nos motivar coisas para o futuro, que aparentemente no presente parece que não está nada a acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. E por último, Atos capítulo 27. Atos 27. E é a história de Paulo, que ele é confrontado, passando por uma das piores experiências que alguém poderá passar, penso eu, porque eu nunca passei, é estar dentro de um navio e sofrer naufrágio. O navio afundar-se. Ainda ontem, já não me lembro com quem é que eu falava, ontem, estávamos a falar com alguém, e alguém dizia assim, a pior coisa que pode acontecer é alguém morrer queimado ou afogado. Às vezes só de nós pensarmos nisso, ficamos assim meio... E Paulo estava num navio, a caminho de Roma, e sofre um naufrágio, mas ele sabia que ia acontecer aquilo. Mas como ele estava preso, não podia fazer nada e teve que enfrentar aquilo. E então, no capítulo 27 de Atos, vamos pegar a história quase no fim, no versículo 21, diz assim, e havendo já muito que se não comia, porque os dias eram maus, imagino toda a gente no navio a querer salvar o navio, salvar tudo, porque as ondas batiam de um lado e do outro. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó homens, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incómodo e esta perdição. Porque ele falou e avisou, não é boa hora ir agora. Mas eles quiseram ir. Eles quiseram ir. E ele está a dizer, a lembrar, se vocês me tivessem dado ouvidos, as coisas tinham corrido de outra maneira. Mas depois ele diz assim, versículo 22, mas agora vos admoeste a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó homens, tendo bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Pois ele diz, é, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E o que é que aqueles homens estavam a ver? Não estavam a ver nada. Eles não viram um anjo a falar com Paulo, eles não viram nada disso. Eles tinham a palavra de Paulo. Mas, pelo menos, já tinham uma coisa certa, é que Paulo já tinha-vos avisado. E cumpriu-se o que Paulo tinha dito. E agora ele está a dizer assim, mas não tenham medo, porque nenhum de vocês vão morrer. A única coisa que vamos perder é o navio. E vamos todos dar a uma ilha. E isto é uma manifestação de alguém que, com fé, avisa para coisas que estão a acontecer e, ao mesmo tempo, nos dá aquela esperança, aquela segurança. Ninguém vai morrer.
ninguém vai sofrer, ninguém vai... E sabe, é um pouco também a nossa vida. Na verdade, nós como cristãos estamos neste mundo, num navio, abalroado por ondas por todo lado, que nos quer afogar. E Jesus diz, não temas, tende bom ânimo, porque eu estou convosco. Amém? E os planos de Deus para a nossa vida vão se cumprir. Deus podia permitir realmente morrerem todos, até incluindo Paulo. Mas há uma chave ali interessante, é que quando o anjo lhe falou, lhe disse, porque ainda não é a tua hora, porque ainda importa que tu vás falar a César. Então, não só tu não morres, como aqueles que estão contigo também não vão morrer. E isto é muito interessante, porque não importa o que possa estar a acontecer na nossa vida, se nós realmente cremos no Senhor, o Senhor vai controlar a nossa vida e nós vamos viver o tempo que Deus quer que nós vivamos. E aquilo que Ele quer que se cumpra na nossa vida, vai se cumprir. Podemos perder os navios da nossa vida, podemos perder os anéis da nossa vida, podemos perder muita coisa, mas o Senhor cuidará de nós, porque importa que aquilo que Ele tem para nós se cumpra na nossa vida. Por isso, quando falam destas crises todas que andam aí agora, estas coisas todas, os aumentos de rendas, disto e daquilo, eu sei que o Senhor é connosco e que Ele não vai fazer, Ele vai fazer com que nada nos falte. Nada nos falte. Apenas crê, pega na tua cama, levanta-te e anda. Anda, faz a tua parte. Não fiques atemorizado, não fiques encostado a um canto, não fiques à espera que venha o anjo agitar as águas. Agita tu as águas. Agita tu as águas da tua vida. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda, porque Deus já te deu fé, que foi gerada por Ele, foi engravidada pelo poder desta palavra. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé.